Agora sim. Todo mundo copiou a matéria, gente? Sim. Sim. Tudo, até lá? Foi pouquinha coisa, né, gente? Dá só mais um minutinho para o pessoal ir entrando. Professora, Oi. você pode descer um pouco para mim ver se eu copiei tudo mesmo? Eu acho que tá faltando uma frase que eu não copiei. Viu? Sim, Vi, pode subir. Professora, tem um Arthur na nossa sala. Eu não sei se ele é da nossa sala ou se ele é de outra sala. Ah, tem que abrir diário. Aula de quê? Arthur, aqui é 7º ano, viu? Quando que vai acontecer a aula do 6º ano? sexto? Tem que É, olhar que aula que é a sua agora, deixa eu olhar. Já é quinta, né? Agora aula de matemática sua, viu, Arthur? obrigado. De nada. Deixa eu só abrir o diário aqui, gente. Então vamos lá, gente. Eu cheguei a comentar com vocês sobre. Gente, quem puder, ligar a câmera, por favor, viu? Tá cheio de gente com a câmera desligada. Eu cheguei a comentar com vocês na última aula sobre a estrutura do verbo. O que significa, gente? A gente vai trabalhar o verbo mesmo, a palavra, como é que o verbo se constrói. Então, vamos lá, olha. Observe a... Oi. Bom dia. Bom dia. Observe a forma verbal da... As meninas gostam daquele livro. Então, a gente tem o verbo gostar. Gostam, vem do verbo gostar. Gente, nós vamos ter 3 tipos de conjugações. Falei isso com vocês na última aula também. Os verbos, na sua essência, sem ser conjugado, eles vão terminar em AR, que é a primeira conjugação, em ER, que é a segunda conjugação, e IR, que é a terceira conjugação. Eu tenho alguns verbos, tipo repor, que terminam em OR. Eles pertencem à segunda conjugação, porque muito antigamente, eles terminavam em ER, tá? Então, nós temos 3 conjugações, AR, ER e IR, e com pouquíssimos casos de OR, tá? Notamos que ela apresenta uma estrutura pequena, notamos que ela apresenta em sua estrutura pequenas unidades ou partes. Cada uma dessas partes informa alguma coisa. Aí, de novo, a gente vai estudar o que significa essas partes na hora do verbo. O verbo gostam vem do verbo gostar. Beleza. A gente já sabe que ele pertence à primeira conjugação, porque termina em AR. Só que aqui eu não tenho o verbo na sua forma original. Eu tenho ele conjugado, que é o verbo gostam. O verbo, gente, ele vai ser dividido em radical, em vogal temática e desinência. Vou explicar as 3 coisas para vocês, tá, gente? Porém, o que vai nos interessar mais vai ser o radical,
Deixa eu ver se eu aceitei, Davi, aceitei. O que vai nos interessar mais vai ser o radical e a desinência, tá? Porque a desinência é que vai me indicar, por exemplo, em que tempo está, em que modo está, em que pessoa gramatical está. Ô, gente, isso aqui eu deixei lá no Classroom, tá? Para vocês copiarem. Me perguntaram se eu passei agora. Não, passei lá no Classroom na sexta-feira, não, na quinta-feira, né? Deixei lá no Classroom na quinta-feira para vocês. Depois a gente começou na aula, depois eu continuei, postei tudo completinho no Classroom. Quem não copiou, vou completar o caderno depois, tá? Então, gente, que eu vou explicar as 3 coisas, mas que não vai nos interessar. Basicamente, é o radical e a desinência. Eu falei que gostam vem do verbo gostar, certo? Como é que eu acho o meu radical? Toda vez que eu vou procurar meu radical, daqui a pouco vocês vão fazer isso sem precisar fazer o que eu estou falando. Rapidamente, por intuição. Vocês vão conseguir fazer isso. O verbo gostam vem do verbo gostar. O que a gente faz para achar o radical? Eu sempre tiro a terminação, que é AR, ER ou IR. O que me sobra, gente, vai ser sempre meu radical, tá? Então, o verbo gostar, ele é um verbo regular. Todas as vezes que vocês forem conjugar o verbo gostar, independente da pessoa gramatical, independente do modo, a estrutura do verbo vai ser goste, porque eu tirei o resto. Então, goste, o radical. O A é a minha vogal temática. A minha vogal temática normalmente ou vai ser o A, ou vai ser o E, ou vai ser o I, né? Que são as vogais temáticas que pertencem às conjugações. Porém, o que sobra depois do radical é o que eu chamo de desinência. Então, vamos lá. Quando eu tiro o AR, né? O que sobra é meu radical. Então, goste é meu radical. A vogal é a minha vogal temática. E depois que eu tiro o meu radical, gente, o que sobra eu chamo de desinência. É aqui nessa desinência que eu sei que o verbo gostar está na terceira pessoa do plural do modo indicativo, tá? A gente vai ver essas coisas daqui a pouco, assim, né? Não hoje, porque a gente está vendo outras coisas. Radical é a parte que contém a significação básica da palavra. Normalmente, ela se repete em todos os modos e tempos, sem sofrer modificações. Eles só vão sofrer modificações nos verbos irregulares, tá, gente? Nós temos uma grande quantidade aí de verbos regulares e temos uma quantidade também de irregulares, mas não tem problema, tá? Mas sabem que é só tirar o AR, ou o ER, ou o IR, o que sobra é o meu radical. Então, se eu pegar, olha, gostasse, gostei, gostou, todos eles, esse aqui vai ser até o ghost, tá? Vivia. Vivia vem de qual verbo, gente? Viver. Viver, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o ER. O que sobra é meu radical. Como é um verbo regular, gente, independente do... Bom dia, professor. Bom dia, amor. Independente da pessoa gramatical, independente do modo, o meu radical é o mesmo. Agora, porém, eu vou mostrar outro verbo para vocês aqui, olha. O verbo ir. Como é que é? Eu? Como é que eu conjugo comigo? Eu vou. Ah, tá. Vou falar. Tu Vai. ele. Vai. E aí, gente, tá igual? Não. Não. Peraí, gente, rapidinho. Achei que eu tinha escutado a voz de um aluno do 8º.
Olha para vocês, em outra conjugação. Se eu fosse, se tu fosses, olha para vocês verem, o mesmo verbo, porém, tudo diferente. Aqui, gente, o meu verbo é irregular. Então, eu não vou conseguir achar isso, tá? Então, vamos lá, olha. Vogal temática é a parte constituída pela vogal que aparece depois do radical. Então, gostou. Aqui eu tenho a vogal O. Aqui eu tenho a vogal E. Mas isso, gente, eu estou mostrando para vocês, mas não me interessa muito, tá? O que vai me interessar é toda a parte que vem depois do radical. Só estou mostrando para vocês. A indica a primeira conjugação, é a segunda e a terceira conjugação, como eu falei com vocês. Observação. Todos os verbos terminados em O, como repor, supor, depor e etc., são derivados de por, que pertence à segunda conjugação. Porque antigamente, muito antigamente, o por era per. A gente escrevia assim, ó. Muito antigamente. Então a conjugação dele vai ficar poer. Isso mesmo. Então. Quem falou? Quem tá falando, gente? Eu quem? O Arthur. Arthur, o que você tá fazendo aqui, amor? Misericórdia. Essa aula aqui não era pra... Você tá vendo os colegas seus aqui, meu bem? Misericórdia. Viu? Você não coloca seu nome? Então, gente, escutei a voz do menino do 8º ano. E você não coloca seu nome? Aí eu não sei. Tchau, professor. Tchau, amor. Professora, eu já ia perguntar quem que era tal dia. Boris Augusto. Gente, essa voz é do Arthur, que é do 8º. Mas eu não tinha visto ele ainda. Ele entrou com o nome dele. Então, de muito antigamente, o por era P. Por isso que ele pertence à segunda conjugação. E quando a gente tem esses verbos aqui, eles pertencem à segunda. Beleza. As desinências é o que vai nos interessar, tá, gente? Basicamente, radical e a desinência, justamente para saber se meu verbo é regular ou irregular. Eu fico sabendo se meu verbo é regular ou irregular por conta do radical. Se o meu radical não modifica, gente, ou seja, se eu conjugo os meus verbos e o radical continua o mesmo, o meu verbo é regular. Se ele modifica, meu verbo é irregular, tá? O que sobra, se eu tiro meu radical, o que eu sobro, eu chamo de desinência. É a desinência, pessoal, que vai me dizer qual tempo e qual modo e qual pessoa o meu verbo está, tá? Desinência são as partes que indicam a pessoa do discurso. Primeira, eu ou nós. Segunda, tu ou vós. Terceira, ele ou eles, ou elas. Ok, gente? Lembraram? Toda vez que eu conjugo o verbo, são essas pessoas. Só gente que primeiro, o verbo está aí na primeira, segunda ou terceira pessoa. Vocês vão me responder baseado no eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se eu coloco, por exemplo, Larissa gosta de viajar. Gosta tem qual pessoa, gente? Primeira, segunda ou terceira? Terceira. Terceira, porque a Larissa é o ela gosta. Se eu falo, e aí é singular, se eu falo Larissa e João gostam de estudar, aqui são eles. Então, seria o quê? Terceira pessoa do plural. Eu vou falar, gostei de você. O gostei é a primeira pessoa do singular, tá? Sempre baseado no eu, tu, ele, nós, vós, eles. O eu, primeira pessoa do singular, o tu, segunda pessoa do singular, o ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Ok? E aí, se eu pegar a palavra aqui, olha, cozinharemos. Cozinharemos vem de qual verbo? Cozinhar. Cozinhar. Ok. Então, o que eu faço? Vou tirar a R para poder saber o meu radical. Só que aqui, eu vou manter o cozinha, que é meu radical. O re, o A, né? Porque vai ser minha vogal temática. O re, a desinência de modo e tempo, ou seja, o re vai me indicar que está no modo indicativo. E em qual tempo, gente? Presente, pretérito
ou futuro? Futuro. Futuro. Nossa, Então, o re Nossa, está me futuro. indicando o quê, Uhum. gente? O re está me indicando que está no futuro. Aqui é o futuro do presente. E está me indicando, também está no modo indicativo. O mos me indica que é qual pessoa? Primeira, segunda ou terceira, gente? Segunda no plural. Nossa. Nós cozinharemos. O nós é primeira, Ah, segunda ou terceira? primeira pessoa. Primeira pessoa do plural. Tá, Plural. gente? Beleza? Beleza. Deu para entender, gente? Essa parte de estrutura do verbo, ela é um pouco cansativazinha, mas a gente não vai prolongar com ela, não. É só para vocês entenderem como é que funciona o verbo, tá, gente? Como é que eu... Essa parte aí deu pra entender mais ou menos. Oi? Essa parte aí, ó, desse negócio de vogal, temática, esse trem, deu pra entender mais ou menos. Negócio, quando a gente for para atividade, vocês vão entender melhor. É porque o negócio é cheio de coisinha. Mas vocês vão ver que são coisinhas, mas não são coisas simples. É só para a gente entender como é que o verbo se constrói. Não é bicho de 7 cabeças, né, professor? Oi? Não é bicho de 7 cabeças, Não, né? não é bicho de 7 cabeças. Porque o que acontece? O que acontece? A gente precisa entender como o verbo se estrutura para a gente entender se o verbo é regular ou se é irregular e as conjugações. E na hora de conjugar, vocês vão ver que os verbos regulares, pessoal... Peraí que a Paula tá saindo e entrando, tadinho. Vocês vão entender que os verbos regulares, eles vão ser facinho de conjugar, porque é tudo a mesma coisa. Vai modificar um pouco nos verbos irregulares, mas os verbos regulares vão ver que é tudo muito simples. Então, a gente não precisa ficar conjugando 10 mil verbos, tá, gente? É claro que a gente vai ver algumas coisinhas aí que modificam, mas super tranquilo, tá? Locução verbal, gente. Toda vez que a gente fala de locução, significa que a gente tem mais de uma palavra. Por exemplo, ano passado, nós vimos locução adjetiva. Por exemplo, eu posso falar que o Lucas tem cara de anjo. Quando eu coloco de anjo, formado por duas palavras, o de e o anjo, eu coloquei uma locução adjetiva. Cara de anjo. Ou então uma cara angelical. Se eu falo cara angelical, um rosto, né, angelical, eu tenho uma palavra só, um adjetivo. Se eu falo cara de anjo, aí virou locução adjetiva, porque é formado por duas palavras. Professor, mas todo mundo fala cara de anjo, porque ninguém faz, você não vai encontrar ultimamente ninguém que vai falar angelical. Não vai. É igual, por exemplo, amor de mãe. Todo mundo usa de mãe, uma locução adjetiva. Mas se eu usar, por exemplo, amor materno, é a mesma coisa. Só que o materno é apenas adjetivo, é um adjetivo simples. Se eu ponho de mãe, vira o quê? Locução adjetiva, tá? Os verbos também vão ter locuções, que são as locuções verbais. O que são as locuções verbais? Eu tenho que ter pelo menos 2 verbos, ou seja, mais de um verbo. Porém, gente, o sentido é de um só, tá? Olha a frase. Os cientistas determinaram a que altura o satélite deve ficar. Eu tenho o verbo dever e o verbo ficar. Então, aqui eu tenho uma locução adjetiva. Se eu perguntar para vocês aqui, os cientistas determinam a que altura o satélite deve ficar, a pergunta é, quantos verbos tem nessa frase? 2. 2, quais são? Deve ficar. Não. Determinam é um verbo e deve ficar outro verbo. Ah, professor, mas você falou que são 2 verbos. 2 verbos com sentido de um. Então, vai me contar apenas essa porque aqui, gente, eu falei que tem 2 verbos com sentido de um, então virou uma locução verbal, tá? Então, quando eu falo de locução verbal, eu conto como se fosse um verbo, porque eu tenho um significado de um. Não tem de dever e de ficar. Deve ficar, qual que é o sentido que prevalece? O de dever ou de ficar? Dever. Não ficar. Ficar. Aqui, ó, o cientista determina a altura. De novo, os cientistas determinam a que altura
O satélite deve ficar. Eu posso trocar o deve ficar por um verbo só. Por qual? Como é que vai ficar? O cientista determina a que altura do satélite Ficará. ficará. Então, gente, o deve aqui, ele só está acompanhando o verbo ficar, porque o sentido é do verbo ficar. Ok? Ok. Então, aqui, entenderam que é locução verbal, gente? Nós usamos isso muito no dia a dia. Por exemplo, estou cansado. O estou e o cansado. O verbo cansar. A expressão deve ficar é formada por dois verbos, mas equivale a um único verbo. Compare. O cientista determina que a altura do satélite deve ficar, ou então ficará. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com as locuções verbais. Por quê? Tem gente que exagera. Por exemplo, vamos lá. Vitória deve estar fazendo Alguma coisa. um delicioso bolo para a professora Bárbara. Quem sabe quando a gente voltar, né, Vitória? Presta Talvez. atenção, gente. Vitória deve estar fazendo. Eu tenho 3 verbos aqui, olha. O deve estar fazendo. Eu necessito de 3 verbos, gente? Não. Não. Então, a gente tem que tomar cuidado. Aqui é uma locução verbal? É uma locução verbal, tá, gente? O deve estar fazendo é uma locução verbal. Eu posso colocar o quê? Fazerá? Fará. Ou deve fazer. Fazer. Depende do sentido, tá, gente? O deve ainda vai fazer, ser uma presta atenção, é locução diferente aqui, olha. Vitória deve fazer. Ou Vitória fará um delicioso bolo, é diferente. O deve fazer não me dá certeza de que ela vai fazer. O fará me dá certeza, não são coisas diferentes. Não usar a locução verbal, gente, às vezes é necessário pela intenção da pessoa, da intenção da frase. Então, eu não posso substituir com intenções diferentes, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas eu também tenho que tomar cuidado. Ou então, por exemplo, vou estar verificando seu pedido. Isso aqui, gente, é frase de telemarketing. Quando você liga para poder fazer uma reclamação ou uma solicitação, aí sempre lá tem gente da Oi, da Claro, da Vivo, não sei de onde, você vai lá, vou estar verificando seu pedido. Gente, eu posso trocar, vou estar verificando por quê? Verificarei. Entenderam, gente? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas todo mundo entendeu o que é locução verbal? Beleza. Então, vamos lá. Na expressão deve ficar, né, que nós estávamos vendo, o verbo dever eu chamo de auxiliar. Por que ele é auxiliar? Na locução verbal deve ficar, qual é o verbo que tem sentido? O ficar, certo? Ok, gente? Oi? Sim. Na locução verbal deve ficar, eu falei que a locução verbal são constituídos de mais de um verbo, né? No caso, nós estamos aqui com 2 verbos, mas com sentido de um. O sentido que prevalece é do verbo ficar. Ou seja, significa que o verbo dever é auxiliar do verbo ficar. Ou seja, ele está apenas o quê? Auxiliando, acompanhando o verbo ficar. Por isso que o verbo dever eu chamo de auxiliar e o verbo ficar eu chamo de verbo principal. Precisa saber disso? Precisa. Por quê? Porque mais para frente eu vou falar disso. Ok? Então, o que auxilia, acompanha, eu chamo de verbo auxiliar.
e o outro eu chamo de verbo principal. Mas não é difícil, porque é só vocês lembrarem que o que tem sentido é o principal e o outro apenas auxiliar. A expressão que apresenta 2 ou mais verbos com valor de 1 é chamada de locução verbal. É o que nós vimos agora. Os principais, gente, frequente aqui, o meu computador adora corrigir. Os verbos auxiliares de os mais frequentes são ter, haver, ser, estar ou ir. Então, gente, normalmente os verbos auxiliares são compostos por esses verbos. Só esses? Não. Mas é o que a gente mais usa no dia a dia. Por exemplo, os meninos estão comendo delicioso pão. Quando eu falo, os meninos estão comendo delicioso pão, na locução verbal estão comendo, qual que é o verbo principal, gente? Qual é o verbo que tem significado? Comer. O comer. Então, o comer é o comendo, né? É o meu principal. E o estão é o meu auxiliar. Então, aqui, ó, do verbo estar aqui, ó. Pedro havia pedido permissão aos seus pais. Então, eu tenho locução havia pedido. Qual que é o meu verbo principal? Que tem sentido? Pedido. Pedido. Então, ele é o meu principal. E o havia, lá do verbo haver, é o meu auxiliar. Vou andar devagar. O andar é o meu principal e o verbo ir é o meu auxiliar. Gente, quando a gente for estudar, a gente está indo agora para os verbos regulares ou irregulares. Eu vou mostrar para vocês a questão de conjugação, só que eu vou pedir para vocês conjugarem alguns verbos irregulares depois. Eu travei, né, gente? Por quê? Toda vez que eu falo assim, gente, por exemplo, Larissa é inteligente. Aí eu pergunto, de qual que é o verbo? Aí tem o verbo é. O verbo é vem de qual verbo? Muita gente não sabe. Alguém sabe? Ser, isso mesmo. Porque o verbo ser, ele é muito irregular, muito. Vamos ver que ele tem um nome até diferente. Além dele ser irregular, a gente chama ele até de anômalo, porque ele é muito irregular. E às vezes as pessoas não sabem. Por quê? Porque ele é muito diferente. Pessoal, tá todo mundo com o livro já? Não. Eu tô. Eu vou pegar o meu amanhã. Não chegou. Não. Professora, o Meu meu já veio, chegou. o Cláudio, tá faltando um livro, que é o de espanhol. Não, tá, não, sem ser do espanhol. O que acontece? Eu vou passar a atividade do livro hoje, tá, gente? Quem não tem, vai ter um pouquinho de paciência. Como a gente não tem aula amanhã, vocês vão ter aí o final de semana para poder... Deixa eu só pegar meu livro, gente. Só procurar pegar meu livro para... Vou passar a atividade de uma vez. Nossa Senhora. Eu vou copiar aqui para mim depois, quando o meu livro chegar, eu vou copiar, né? Eu vou passar da gramática, viu, gente? Para quem é novato, eles receberam 3 livros de português. Que foram Gênero, leitura. livro de análise. português, que é esse aqui. O gênero, leitura e análise. O meu veio junto, gente, mas os seus é separado. Deixa eu ver se o meu tem capa. Professora, o meu tem? Não, mas é porque o meu é separado, é diferente do de vocês. Então, Quer tem que o de mostre? português, tem o aqui meu assessor, mas igual de vocês. Tem o gênero, leitura e análise. E tenho a gramática. O para acaso, eu vou postar no Classroom, tá, gente? Mas o Professora, você para quer que acaso... mostre a capa para eles? Oi? Do gênero, leitura, análise e gramática? Não entendi, Maria. Você falou os 2 livros. Os 2 estão na minha mão agora. Você quer que eu mostre a capa para eles? Ah, pode mostrar. Esse é o gênero, leitura e análise. Esse aqui é o de gramática. Obrigado. Nada. Bom, vocês anotem aí, gente. Para casa. Vou colocar aqui. Eu vou postar daqui a pouco, tá?
aquele tá mais feio. Hoje é que dia, professora? Hoje é dia 18. É pra amanhã, professor, então. Não, Amanhã nem não aula tem comigo aula. amanhã. Não tem aula de português Ué, mas amanhã. amanhã. Mas dia 18 não é amanhã, não? Ah, não. Para que dia que você me perguntou? Ah, é para segunda-feira. Hoje é 18. Ah, não, dia 18 é hoje. Hoje é dia 17, gente, né? Não? Ah, não, é 18. E dia 7, Lucas? 17 que eu tinha falado, mas já é dia 18, olhei aqui. É porque eu acho que eu tô em 2020 ainda. Um minuto. Aqui a gente vai dar de 1 a 5 aqui, ó. Aí, pessoal, vocês não vão fazer a página 28, 29, porque a gente não viu a matéria ainda, tá? Viu? As outras páginas, na verdade. Aí tem mais agora, olha. As outras páginas, tá? 32, 33, 34. Professora, Oi, aí onde é que você mora? Tá chovendo? parou. Aí, Nossa, deixa eu aqui ver. parece que vai cair. Aqui parece que vai cair o mundo antes, porque tava uma chuva. Aqui Ela tava também. no chuvinha. Porque eu não tô em casa, né? Eu tô na casa do meu avô. Aqui tá uma Aqui em chuvinha. casa, eu não sei porquê, mas parece que assim, aqui o Jesus tá mandando a chuva parcialmente. Ele manda um tantão de chuva, para. Aí 10 minutos depois cai um pé d'água de novo, para. Eu não Gente, entendo isso. deu para poder copiar? Eu vou postar lá no Classroom daqui a pouco, tá? Deixa eu só ver quem veio. Lucas, Vitória, Guilherme, Caio. Só para ver quem foi. Gente, vocês acham que são muitas atividades, muitos exercícios, mas sabe de vocês fazem porque é na gramática, tá? Ah, tá. Eu tava aqui. Não tem que copiar, responder. Deu para copiar todo mundo? Vou copiar aí rapidão. Gente, Professor, gramática. Oi. então é só responder, tipo, não precisa copiar a pergunta? Isso. Não, vocês vão responder no próprio, tá? A própria gramática. Professor, e se não tiver o livro? Não, aí você anota quando chegar, você faz, tá bom? Não, eu já Professora, anotei, só que eu tô sem o livro. Não sei se Eu acho que meu livro vai chegar ou amanhã ou segunda-feira. Se não chegar amanhã, eu posso pedir a minha foto e colocar no caderno? Pode. Hoje, quem quiser tirar em branco, tá, gente? Quem quiser tirar fotos das páginas e mandar lá no grupo ou mandar para o colega, aí e fazer só a resposta igual a Larissa falou de fazer, aí não precisa nem copiar a pergunta e resposta no caderno, não. Copia só as respostas. Quando pegar o livro, aí passa as respostas para o livro, ok? Professora, Então, quem então não eu tiver... vou mandar as fotos lá no grupo depois. Então, beleza, gente. Então, aí vocês fazem só as respostas, ok? E depois passa para o livro. Então, continuando aqui, gente. Os poucos minutos de aula que nos restam. Os verbos... Acaba rapidão. Falta 2 minutos. Aqui eu até esqueci, gente. Não é só... Aqui eu coloquei verbos regulares, irregulares, anômalos e esqueci dos defectivos. Mas, enfim, vamos lá.
Os verbos regulares são aqueles que possuem as desinências normais de sua conjugação e cuja flexão não provoca alteração. E, gente, outra coisa, o meu radical é o mesmo. Vamos pegar o verbo, alguns exemplos: cantar, comer, partir, cumprir. Se vocês conjugarem esses verbos, vocês vão perceber o seguinte: se eu pegar o verbo cantar, ele não modifica o quê? O seu radical. Olha só para vocês verem. Eu canto, o radical é o cante. Se eu cantasse, é o cante. Não cante, é o mesmo. E eu coloquei aqui em modos diferentes. Aqui eu tenho o modo indicativo, aqui eu tenho o modo subjuntivo e aqui eu tenho o modo imperativo. Ou seja, em qualquer modo ou em qualquer pessoa gramatical ou em qualquer tempo, o meu radical não modificou. Então, por isso, gente, eu chamo de verbo irregular, ó, de verbo regular. Se eu pegar um outro verbo, vou pegar o verbo falar agora, tá? Peraí, aqui que eu quero. Eu falo. Se eu... Como é que fala? Se eu... Como é que vai ficar, gente? Falasse. Não fale. Como o meu verbo é regular, olha, presta atenção aqui, gente. Olha a terminação. Não é a mesma? Aqui, olha. Sim. Qualquer verbo regular terminado em AR, se vocês pegarem o verbo andar, trabalhar, abraçar, vai ficar a mesma coisa. A terminação sempre vai ser o quê? A mesma. E aí, gente, outra coisa, o radical. O verbo falo, falar, se fale, vem do verbo falar. Eu tiro o AR, o que sobra é o fal. Então, olha o meu radical.